Obrigado, gente. Vamos divulgar Evangelho, ensinamentos bíblicos. Venceremos. Quem me seguir, sigo de volta. Vamos divulgar a palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, penetrante como faca de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo é o Rei. Então vamos lá. Então falávamos sobre cura e por que a cura física não se materializa, digamos assim, no nosso corpo, por que ela não se cumpre. Anos na congregação e doente. Dizimando, ofertando e doente. Fazendo as campanhas da igreja e doente. Então, existe uma série de regras, de fatores, como já aprendemos, como por exemplo, nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos pegar versículos isolados e cumpri-los, e deixar de cumprir detalhes que a palavra de Deus manda com que viemos fazer, como falei dos olhos, que devemos de cuidar o que colocamos diante dos olhos, e acabei dizendo que tudo aquilo, eu não, mas Jesus falou em Mateus 6, 22, 23, que se os nossos olhos forem ruins, o nosso corpo terá trevas, e trevas vai trazer o quê? Enfermidade. Mas se o nosso corpo for bom, ele terá luz, a luz vai trazer o quê? A saúde. Então precisamos compreender o funcionamento da palavra. Às vezes um simples versículo nos traz a libertação, nos traz a cura, pois é conhecendo a verdade que seremos libertos. E não é liberto, não é curado. Por que não é curado? Porque quem não é liberto não anda. E Jesus é o caminho. Se você não é liberto, você está amarrado, você está preso. E preso você consegue andar? Não, não consegue andar. Mas quando é liberto, você anda no caminho. E o que é o caminho? O caminho é Jesus. E quem é Jesus? A própria palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, Jesus Cristo, e estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Você precisa ler o capítulo 1 de João para compreender que Jesus é a palavra. E a palavra são todos aqueles ensinamentos que chegam para nós. Ou para fazermos ou para deixarmos de fazermos. Ensinamentos que são trazidos como mandamentos ordenados para nós. Para agirmos na ação ou na omissão. Todas as nossas atitudes, elas terão consequências. E essas consequências voltarão para nós. Às vezes se voltam para a vida financeira, às vezes se voltam para a vida familiar. Mas tanto vida financeira como vida familiar traz doenças. Sabe por quê? Porque se você estiver com problema na vida financeira, você não vai conseguir andar descansado, você vai andar preocupado, e preocupação e ansiedade trazem doenças. Trazem, por exemplo, uma praga que está por aí, que está destruindo muita gente, muitas vidas, que é a depressão. Por quê? Porque você não cuidou uma parte da palavra de Deus, de Romanos 13, que diz: a ninguém devais coisa alguma. Então você está endividado, você está preocupado, e a preocupação, você não se alimenta direito, você fica pensando naquilo, você fica remoendo aquilo, você perde o sono de noite, e a preocupação vai se transformar em doença. Ou ansiedade, e a ansiedade vai te trazer um problema renal, um problema hepático, vai te trazer uma depressão, como acabei de falar. Não sei. Alguma coisa. Por quê? Porque o teu sistema não está funcionando direito. Nem o sistema digestivo consegue funcionar direito. Por quê? Porque a tua mentalidade está focada no problema. Mas o problema foi... Qual foi o problema? Foram as dívidas? Não, foi você se endividar. Foi você deixar a palavra de Deus de lado, onde diz: a ninguém devais coisa alguma, e se endividar. E aquilo ali vai trazer doenças para o seu corpo. Vai enfraquecer o seu corpo. Por quê? Porque você deixou entrar. Porque a palavra de Deus ficou de lado. O ensinamento ficou de lado. E você diz: não vejo nada errado em ganhar 2.000 e gastar 3. E aí? As consequências vieram. Então, eu sempre costumo ensinar que nós temos que fechar as portas.
Nós temos que fechar as portas, não deixar entrar, porque depois que entra é muito mais difícil. Você consegue a vitória? Você consegue, Deus é todo poderoso. O problema é que ficam sequelas, ficam as marcas no caminho, coisas que não deveriam acontecer, que nós deixamos acontecer. Então todo o problema, não apenas o problema da dívida, mas todo o problema da dívida pode ter trazer um problema na vida sentimental, pode ter trazer um problema no casamento. O problema da dívida, ele pode ter trazer um problema, como que eu vou explicar, no teu, no teu âmbito, por exemplo, você fica sem crédito, você fica desacreditado, um problema profissional. Você não consegue nem sequer um emprego, porque as pessoas vão dizer, opa, esse aí não tem responsabilidade, esse cara está endividado, esse cara assim, assim, assado. Você é impedido de crescer. Por quê? Porque você deixou a palavra de Deus de lado. E as consequências vieram. Todas as consequências que sofremos na nossa vida são decorrentes das nossas atitudes, das nossas ações. Ou agimos corretamente e recebemos os frutos da vitória, e esses frutos de vitória se transformam em saúde para o nosso corpo, ou recebemos os frutos da derrota, que se transformam em doenças. A doença não vem se o nosso corpo estiver funcionando totalmente correto, ela não vai vir. É lógico que uma má alimentação poderia fazer alguma coisa errada. Mas se você estiver em comunhão com a palavra do Senhor, não existe má alimentação que vá fazer você adoecer. Você sabia? Porque está escrito em Tito que todas as coisas são puras para os que são puros. E quem é que é puro? É aquele que não se contamina com o pecado. Aquele que aceitou que o sangue de Jesus Cristo foi jorrado sobre ele, foi lavado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário e não se contamina com o pecado. Então ele pode comer de tudo. É lógico que o corpo é templo do Espírito Santo, e muito embora a Bíblia refira-se a isso para a prostituição, o Evangelho de... Não, o Evangelho é a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, 18, diz que fugir da prostituição. Fugir. Aquele que se prostitui destrói o seu próprio corpo. Ou seja, a prostituição é um dos grandes fatores de doenças. Tá, mas não esse é o assunto pretendo falar no próximo vídeo, esse assunto aí. Então, o que nós precisamos aprender é que as nossas atitudes nos trarão saúde ou nos trarão doenças. Então, como eu falava, tudo é puro para os que são puros. Aí eu falava que você pode comer de tudo, você pode e deve comer de tudo. Ah, mas o doutor proibiu. Respeite o doutor. Por favor, respeite o doutor. Mas saiba que a consequência da sua doença de não poder comer de tudo é por causa que você errou. Errou. E se o doutor pode diagnosticar e dizer que você está curado, mas você precisa voltar para o caminho, ver os seus erros, reconhecer os seus erros e fazer a vontade do Senhor. Só assim é que iremos desfrutar de uma vida digna, abençoada e curados, todos curados fisicamente, pois o que? Pois a parte mental, a saúde mental estará curada, a alma estará curada, e com a alma curada usufruiremos da cura. Então, se Deus criou todas as coisas são para comermos e desfrutarmos das coisas comestíveis. Elas não irão fazer mal. Ah, mas é o veneno que botaram. Deus criou a ciência. Deus irá te proteger. Mas quanto ao comer demais, aí entra a parte da glutonaria. Aí Deus não pode te proteger. Você pode comer de tudo, mas a glutonaria é pecado, está na palavra do Senhor. Então, aí Deus não pode te proteger. Então, coma decentemente. Tudo na nossa vida tem que ser organizado e regrado. Venceremos e seremos curados em nome de Jesus.